Bem-vindos a mais um programa Sábado Manga Larga. Hoje aqui com os nossos convidados Guilherme Cardeal, cavaleiro e treinador do Aras Corumbau. Guilhermão, tudo tranquilo? Boa Obrigado. noite, tudo bem e você? Graças a Deus, Guilherme. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você sabe que, na minha opinião, melhores cavaleiros que a gente tem na raça aí. Guilhermão, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado por aceitar o convite. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, fico feliz mesmo de estar participando com vocês desse programa, feliz mesmo e agradeço pelos elogios. Você sabe o potencial que tem, Guilhermão. Aliás, vários sabem. Seguindo com os nossos convidados, a gente hoje aqui está dando boas-vindas ao Marco Aurélio Martins. Acertei o nome, Marcão? O sobrenome, acertou. O Marcão é do Aras Rancho Mata Verde, está iniciando sua criação aí. Começou em 2021. Carlão, quer dar uma palavrinha, dar uma boas-vindas para os nossos convidados aí? Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar do nosso programa, tá? Você sabe que a gente já vem conheci você há pouco tempo, através do Marcelo, que passou o seu contato para mim, por causa do Unidos pelo Manga Larga, que logo de cara já aceitou a proposta de fazer o nosso leilão Unidos pelo Manga Larga, trazendo um lote, já disponibilizando para isso, abrindo as porteiras do Aras Corumbau para Unidos do Manga Larga, Agropecuária do Reino, que é o meu criatório. Marcão, eu estou te conhecendo agora, seja muito bem-vindo à loucura do cavalo Manga Larga. Obrigado. Tá? E só quem vive isso, que consegue ver cada pancada que a gente leva, mas cada dia é uma glória, a gente tem que saber isso. Então, seja muito bem-vindo. Você está começando agora, acabei de ver agora há pouco, eu estou na Manga Larga desde 1983. Estou ficando velho. Eu fui associado em 1980. Nasci 2 anos depois, você foi para o Manga Larga. Eu já estava no Manga Larga. Entrei como sócio jovem na época. E o Guilherme, eu vou aproveitar o momento, Guilherme, eu vou te dar os parabéns. Eu acho que foi a primeira prêmio do seu filho foi aqui na Expo Varelo. Foi isso, Guilherme? Foi. Ele ficou super feliz. Ele tinha o sonho de apresentar o animal e ele apresentou a Kalinda na morfologia, ele ficou super feliz. Foi orgulho pro pai e pro filho. Demais a conta. E ali mostrou o que é o cavalo Manga Larga na realidade. É verdade. Né? E é um dos pontos que eu acho que a gente tem que continuar mostrando. É envolvendo a nossa família, os nossos filhos. Carlão, eu queria também, antes da gente iniciar para a nossa primeira pauta, eu queria também agradecer, Carlão, todos que viram a estreia do nosso programa, todos que vieram parabenizar o programa, a iniciativa, também as pautas que foram levantadas, o comportamento dos convidados. Então, eu queria agradecer muito ao pessoal. E quem não assistiu, tá lá no canal Manga Larga Lado B, no YouTube, tá? A estreia do programa Sábado Manga Larga. Pessoal, tem uma pauta que eu acho que ela é importantíssima, tá? Inclusive, eu queria começar com o Guilherme, que seria a questão da seleção. Quais as dicas, né? Eu sei que tem a parte técnica, mas para quem está iniciando, o que você poderia falar para nós, Guilherme, a respeito da seleção desses produtos? Eu digo dos potros, bem no comecinho ali mesmo. Bom, Rodrigo, o trabalho de criação, ele começa bem antes do acasalamento, né? Exato. Vale muito estudar as genéticas e o que tem contribuído certos indivíduos para a raça. A gente busca muito seguir a linhagem de 2 matriarcas, que são Cascata JO e Birmania do Cedro Alto. Então, a gente trabalha sempre em cima dessas 2 éguas. A Cascata vem no sangue do Jambo, né? Filho da Cascata. E Birmania é o do Hércules, né? A gente até, como regra, que uns bons machos têm que ter boas mães. Então, a gente trabalha em cima dessas 2 éguas. Busca um cavalo equilibrado e tal. Então, a gente trabalha em cima de um estudo do que deu certo na raça e o que não deu também, porque a gente não tem que ver somente os acertos, mas os erros também para não cometê-los, né? Vou colocar como exemplo o Aras Corumbau. O plantel é super enxuto, a gente consegue mostrar para quem está iniciando que dá para criar com poucos animais, mas para isso precisa acertar muito nas matrizes. Os garanhões são importantes, mas a gente tem as matrizes como o ponto-chave, o ponto alto no criatório. Então, selecionar bem as matrizes, e a gente não vai apenas pelo fenótipo. A gente também busca caminhar em cima daquilo que a gente acha correto geneticamente também, para produzir um cavalo equilibrado e tal. Então, as matrizes são muito importantes. Hoje no Corumbau a gente tem poucas matrizes, o plantel é bem enxuto, mas o nível de acerto é muito alto. Enquanto a gente produz 20 produtos por ano, tem alguns criatórios grandes, né, que produzem 80, 100 produtos ao ano.
E a gente apenas com 20 animais nascidos ao ano, às vezes nasce 27, 28, mas a gente não passa dos 30. Dizendo 20 assim não posso dizer que com 20 animais dá para criar bem, entendeu? Dá para ter animais de ponta e ir atrás do objetivo da gente, que é ter um cavalo equilibrado em busca desse cavalo que não é só o cavalo de pista, vamos dizer assim, mas o cavalo do usuário, da pessoa, do trabalho do dia a dia e etc. Pós esse trabalho de seleção, de selecionar essas matrizes e o garanhão, é o nascimento dos potros, que é muito importante ter um bom manejo. Acho que um campeão ele começa a ser gerado ali na hora da escolha dos acasalamentos. E quando ele nasce, ele é um diamante bruto, vamos dizer assim, que a gente tem que lapidá-lo conforme vai passando o tempo e saber também selecionar esses animais, porque não nasce só animal bom. Não nasce só animal bom. Isso, animais do meio e fracos não vão nascer em todos os plantéis, sempre vai ter isso. Eu digo bom ou ruim é dentro do que se pede hoje dentro da raça, porque cada cavalo tem seu espaço, sua função. E eu até bato em cima, não sei se vocês vão falar sobre a função, eu bato em cima dos cavalos que hoje não estão dentro do padrão de marcha que se pede, mas são animais que, se tivesse uma função, a gente teria um mercado para eles, não estariam entrando no mercado como cavalo de sela e um cavalo ruim de sela, vamos dizer assim. Eu acho bem legal a gente iniciar com essa primeira pauta para mostrar nessa sua fala, Guilherme, a importância e a seriedade de se iniciar uma criação, né? Então, a Sim. criação não é só você ir lá e fazer o cruzamento, gerar os cavalos, gerar os seus produtos e pronto, está criando. Não. Tem todo um passo lá atrás, como você disse, né, Guilherme? Um passo de busca das melhores matrizes, depois a busca dos garanhões, a gente tem a questão dos nascimentos dos produtos. Precisa, na minha opinião, não sei o que você acha, Guilherme, mas eu acho que nesse início de criação, um acompanhamento técnico, ele é importantíssimo, né? Principalmente nessa primeira fase, que são os cruzamentos, né? Sim. Então, eu acho que está aí, gente, a importância grande que para iniciar uma criação requer aí uma dedicação grande aí, um estudo grande em cima do... E também precisa saber para onde vai, né? É importante saber se vai querer ir para a pista, se vai querer criar cavalo para função, né? Rodrigo, o que eu acho mais importante na criação é você padronizar a sua criação. Você criar uma identidade. Poxa, esse animal aqui é corumbau, esse não é. Você tem uma identidade. Isso eu acho mais importante. Porque a pista ela tem os seus, vamos dizer assim, o modismo, sabe? Sim. Então tem suas mudanças. Se você for acompanhar o que se pede na pista naquele determinado ano, você vai acabar se perdendo na criação. Então acho que você ter uma identidade e saber o que você quer do cavalo, quais são as características importantes de um cavalo de sela e selecionar isso é mais importante do que selecionar através dos resultados de pista, né? Exatamente. Eu acho mais uma dica aí, pessoal, importantíssima. Eu também acho interessantíssima essa questão. Eu sou apaixonado pelo manga larga e essa questão da seleção eu pulei várias etapas e não deu muito certo. Sim, claro, Rodrigo, que a gente também não pode ir muito à contramão do que se pede em pista, né? Porque depois que cria, seleciona, prepara, tem a questão da competição, que hoje não é uma exposição mais, é uma competição. E para você estar dentro do mercado, você está mostrando a sua marca, você tem que ter uma boa visibilidade, vamos dizer assim, você tem que ter bons resultados. Então, se for muito à contramão do que a grande massa quer, então fica também inviável criar, sabe? Você tem que ter um modelo de criação, tem que ter uma identidade, mas essa identidade tem que estar dentro do padrão, né? Exatamente. Desculpa, Guilherme, te fazer uma pergunta, como novo, assim. Você acha que o usuário, o cara que vai pegar um cavalo para passear com a família no fim de semana e tal,
ele quer aquele cavalo da pista. Me chama a atenção você falar, a gente cria nossa identidade, mas tem que ter alguma relação com a pista. Você acha que essa relação, ela não é a parte comercial, mas é a parte que atende os desejos dos clientes, dos usuários que querem um cavalo para participar no fim de semana de uma cavalgada com a família, com os amigos? Você entende que existe essa correlação, que isso é correlato? Assim, a pista, ela é uma ferramenta de melhoramento zootécnico, ou deveria ser, né? Assim, porque qual é a busca do manga larga? A busca é ter um bom cavalo de sela, que isso reflita para os usuários, para que todos usem. Quando se tem o julgamento do manga larga, outras raças, ali há um comparativo e há um julgamento onde animais que têm senões esses que pode prejudicar o usuário lá na frente, vamos dizer, um aprumo ruim, um cavalo com direcionamento de frente ruim, que isso vai trazer um desconforto na cavalgada. N itens, sabe, que são avaliados dentro da pista, selecionando um bom cavalo, e isso com certeza reflete na cavalgada do usuário, sabe? Então, nem sempre o cavalo que é o campeão, ele vai ser um bom cavalo para o usuário. Eu bato muito em cima dessa tecla, não adianta nada ser primeiro apenas na mão do apresentador. Eu acho que o cavalo, além de ter uma boa marcha, ele tem que ter um ótimo temperamento. Inclusive, o temperamento tá em primeiro lugar num cavalo de sela. O que eu testo os animais aqui do Aras com minhas crianças. São animais que estão solícitos ao comando deles. Mas são seus filhos, mas são crianças, entendeu? Eles não têm esse contato que as pessoas acham que eles têm com o cavalo no dia a dia. É tudo muito corrido, eles montam muito pouco, sabe? Então a gente seleciona os animais aqui, pensando no usuário, quando vamos dizer assim, usando minhas crianças como ferramenta de selecionar essa boa índole, entendeu? Então, a pista, ela deve andar junto com o que o usuário quer, entendeu? Que ele quer de produto final. Porque ali é um meio de selecionar os bons indivíduos e de ter uma evolução na raça, né? Marcão, o que você fez agora, para mim, foi sensacional. Eu sempre quis isso, cara. Essa interatividade para todo mundo ver de um novo criador interagindo com um cara experiente. Eu até perguntei, entendeu? Será que eu posso perguntar? Você pode, aqui é democracia. Aqui é democracia, cara. Você faz o que você quiser. Só para puxar a pergunta do Marcão, tá? Isso. Marcão, eu vou te responder de uma forma diferente do Guilherme. Como usuário, o cavalo de pista não te serve, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, aquele cavalo de pista, o usuário não está preparado para criá-lo. Então, o usuário tem aquele cavalo que vai chegar em casa, vai soltar no pasto, vai dar aquela ração para ele, basicamente, manutenção, quando dá, tá? E aí, logo de cara, que você pega esse cavalo que a gente compra, um cavalo de pista, então que a gente muda já a localização, o transporte, localização de manejo, tudo isso, ele já não vai ser mais aquele cavalo que você viu na pista. Então, aquele cavalo de pista para o usuário iniciante não te serve. O que te serve é aquele que você vai na fazenda, vai no corumbau, monta num cavalo e fala, nossa, esse aqui é gostoso. Não interessa se ele está peludo, se ele estava a pasto, se ele não estava nada, mas você sentiu o cavalo na sua mão. Esse é o seu cavalo para o usuário. Esse eu falo que é para vocês. Vocês têm que sentir, vocês têm que montar e sentir. Porque a gente vê de formas distintas. Você dentro de uma pista de julgamento, a gente está prestando atenção, como disse o Guilherme, num aprumo, numa colocação de pescoço, uma saída de paleta, tá vendo tudo isso. Mas o Guilherme falou, quem está em cima, ele montou o cavalo para aquela forma. Tanto é que na hora que o juiz monta, às vezes você vê o cavalo até meio desembolsado. O cavalo se perde na hora que troca a pessoa que está montando. Não é isso, Guilherme? Então, o que eu penso é o seguinte, o cavalo do usuário, ele tem que ser reflexo do cavalo de pista. As qualidades do cavalo de pista tem que refletir no cavalo do usuário. Tem que refletir, porque senão não faz muito sentido essa busca para o melhoramento da raça, né? Mas eu falo, seja. Que assim, eu entendi sua colocação. Às vezes os animais de competição estão tão condicionados àquilo
Que às vezes um leigo vai montar nesse cavalo e esse cavalo não vai entender o que ele está querendo. Isso pode confundir o cavalo e gerar um certo desconforto para quem está montando. Eu falo porque a gente vê muita, né? E tem no mercado, gente, muita campeã potra, que você vende para o usuário, que você chega, outro dia chegou até a oportunidade, não comprei, que também, né? A gente precisa ter uma hora. Respira aí, deixa a emoção um pouco de lado. Exato. Mas uma égua campeã potra do CAS, né? Aí você fala assim, poxa, mas a hora que você vai ver o animal, não, porque é um fenômeno. A hora que desculpa, gente, eu gosto, tenho a paixão, mas eu não sou aquele karaté que aperta a barriga, puxa não sei o quê, faz não sei o quê. Eu subo no cavalo e o cavalo tem que estar confortável. Mas você tem que estar ali do lado da criança, né? Na hora que está andando com o cavalo, não fazer nenhuma bobagem ou dar algum tipo de acidente. Mas eu olhei o animal e falei, putz, não me cabe, porque não é um animal que vai me atender. É um puta de uma égua, não tenho o que falar. Foi campeã de pista, potra, mas ela não vai me atender aquilo que eu quero, que é justamente isso que o Carlão falou. Quer colocar minha filha em cima da égua e poder andar com ela de forma tranquila. Entendeu? Então, esse é um parâmetro, muitas vezes, que a gente tem que... É o melhoramento, é a rara, tudo isso eu concordo, mas não necessariamente... De repente, você tem um animal com mais docilidade, vai atender melhor um usuário do que o outro. Era mais ou menos nesse viés que eu pensava, que foi mais ou menos o que a gente conversou aqui. Sim, legal. Guilherme, conta um pouquinho para nós como que é gerar um garanhão dentro de uma criação, né? Quais são os passos aí? Mais ou menos, eu sei que existe também uma série de requisitos que esse animal macho precisa passar, tudo. Mas eu acho que seria legal você explanar um pouquinho para nós, Guilherme. Precisa daquele feeling para sacar, ou não, é muito técnico. Explica um pouquinho para nós, Guilherme. Olha, Rodrigo, 50% na hora de se avaliar um garanhão ou colocar ele para reprodução, para ver se ele confirma como garanhão, é olhar a mãe do indivíduo. Um bom macho ele tem que ter uma boa mãe. Exato. Tem que ter consistência genética. Exato. Outras coisas também que são importantes no cavalo são os ângulos e suas correções, né? E eu acho assim, o garanhão ele tem que ter algo a mais, ele tem que ter expressão de macho, ele tem que ser diferente. Existe duas avaliações para o macho. Tem um macho que é garanhão e tem um macho que é pisteiro. Eu acho que são duas coisas que, infelizmente, não andam juntas. Exatamente. Não andam juntas. Isso não é eu, Guilherme, só falando, os resultados estão aí, né? Tem garanhões aí renomados que não foram grandes campeões ou que não tiveram nenhum título. Exatamente. Mas eles têm características importantes que é necessário num cavalo de sela. Então, quando você vai olhar um potro, você fala, poxa, essa característica é marcante. Ele vai transmitir isso, tem possibilidade de transmitir isso, e isso é importante para um cavalo de sela. Temperamento é super importante, e acho que o principal mesmo é mãe. O cavalo pode ser muito bom, mas se ele não tiver uma boa mãe, a chance de errar é grande. Exatamente. A linha de baixo ela é importantíssima, né? A gente está apostando muito no King e no Kilimanjaro, porque o Kilimanjaro é filho da Graziella. Sim. E o King é filho da Esfera, são duas grandes campeões nacionais, né? Exatamente. E a gente está apostando muito nesses dois cavalos. E estamos produzindo muito bem. São cavalos pisteiros? Hoje o que se pede dentro de pista, não. Tanto é que eu já aposentei os dois, porque a produção deles está assim, espetacular. Legal. E não faz sentido eu levar o cavalo em pista e ele não ter um bom resultado. Então é melhor a gente apresentar aos filhos os produtos e usar esses cavalos e pegar essas características que eles estão transferindo para os filhos e mostrar isso para as pessoas. Então acho que é mais importante mostrar o produto do que o indivíduo que está produzindo isso. Exatamente. Pessoal, eu quero conversar um pouquinho agora com o Marcão, tá? Marcão, fique tranquilo, tá? Para falar o que você acha, o que você pensa. Eu queria saber um pouquinho de você, Carlão, Marcão, as dificuldades que você
que você já começou a perceber nesse início de criação sua? Nossa, todas, né? Não, brincadeira à parte, eu falo, a gente cria por amor, né? A gente vai atrás do animal, a gente compra os animais e isso, num primeiro momento, eu falo muito isso do meu início, né? Foi por amor. Aí quando eu vi, já estava colhendo 2 éguas para eu andar com a família. Quando eu vi, já tinha 4. Quando eu vi, já tinha 8 garanhão. Eu falei, nossa, agora para, respira, né? Exato. Porque você vai naquele momento, se alimenta mais um, se alimenta mais 2, se alimenta... Não é bem assim que as coisas funcionam. Exatamente. E tem a questão da seleção também, né? Não dá para você simplesmente pegar qualquer animal. Eu gosto muito do Pampa, né? Eu gosto muito da pelagem Pampa e acabei comprando, né, as 2 éguas e vai para casa e a filha se apaixona por uma. Hoje eu até brinco, né? Eu posso até me fazer da criação inteira, mas da filha não pô, da égua da filha não tem como. É uma égua de uma docilidade que hoje elas ficam em baia, né? Pequeno, gente. Não tem um tratador, não tem um domador. Eu tenho alguém que vai lá, cuida dos animais. Fim de semana sou eu que vou, rodo os bichos, repasso. Eles não têm um trabalho diário. Claro que a gente tem um piquetinho que vai revezando. Hoje é dia dela no piquetinho, deixa a égua andar, queimar um pouco de energia. Mas mesmo o animal ficando dentro da baia, a Violeta, a HGA, que é da minha pequena, é uma égua que a minha filha entra na baia. A égua, ninguém fala, pelo amor de Deus, a égua tá fechada aí a semana. A égua entra dentro da baia, com a brestinha na mão, põe no nariz, a égua baixa a cabeça para ela terminar de colocar o cabeço na orelha, entendeu? Legal. Então é uma docilidade, uma ligação que você tem, né, da criança com o animal, que isso é fantástico. Eu saí um pouco do usuário, tô com 7 éguas, emprenhei 5. Uma ainda falta confirmar que foi os 45 do segundo tempo, não pegou, vamos tentar mais uma vez, sabe? Mas a gente sente muito a falta realmente de um aconselhamento, vamos dizer assim, né? É o técnico pro pequeno criador, pro usuário, pro pequeno criador. A gente estava até conversando, né? Pô, hoje, Marco, qual que é a sua intenção? É soltar animal pisteira? É soltar animal pro usuário? Hoje eu queria só que viessem uns potrinhos bons para eu poder pagar o ano das minhas éguas que estão lá, entendeu? É onde a gente começa. Então, é uma criação cara, né? E acho que todo mundo que entrar tem que ter essa consciência, né? Nessa temporada de monta, Marcos, você estudou? Não, porque nessa temporada de monta eu tinha um garanhão homozigoto, Pampa. Falei, quer saber de uma coisa? Vou promover meu garanhão. Peguei e coloquei ele em todas as minhas éguas. Vamos ver o que dá. Sabe aquele pensamento? Quem sabe, dá uns produtos, eu consigo vender cobertura lá na frente. Bom, já vimos que aprendemos a duras, né? A realidade de que hoje, para o início de uma criação, o garanhão ele não é necessário, né? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que é legal também, Marcão? É importantíssimo também para você que está de início aí. O Guilherme, se quiser posicionar também, aconselhar também o Marcão, tá? Fica à vontade. Carlão, também fica à vontade. Eu acho que é assim, Marcão. Eu não sei se você faz isso, tá? Mas eu acho que seria legal você participar com mais ênfase aí da questão dos poeirões, questão das copas, entendeu? Acostumar um pouco mais o seu olho, tá? De entender um pouquinho mais questão de morfologia, entender um pouquinho mais do andamento do cavalo, entendeu? Os animais que estão em destaque, eu concordo plenamente com o Guilherme. Não é porque o cavalo é um grande campeão nacional que ele vai ser um grande reprodutor. Negativo. Não é assim. São coisas separadas. Reprodutor é uma coisa. Às vezes dá certo, né, Guilherme? Fazer um grande reprodutor, né? E um grande campeão em pista, né? Dá para ver que você está bem no início, tá? Sim. Ainda você vai passar por umas boas etapas aí, tá? E assim, cara, não tenha receio, procure essas feras aqui. Primeiro, assim, é importante você definir, Marcão, qual o rumo que você quer tomar na raça. Acho que é importantíssimo. O lugar na pirâmide, né? Que exatamente. Até o Flávio da Catedral comentou na última. Isso mesmo. E lá que o Flávio do Aras Catedral comentou é você
Inclusive, pessoal, mais uma vez, quem não assistiu, o vídeo tá Vale a pena. no canal Manga Larga Lado B, no YouTube, tá? Então, assim, primeiro você precisa entender qual lugar você quer ocupar dentro do Manga Larga, né? Se você quer ir para a parte de comerciante, você quer ir para a parte de criação, melhoramento genético, se você quer criar cavalo para função, entendeu? Então, acho que seria importantíssimo aí você aprofundar um pouco mais. Marcos, é assim, a gente tem uma criação aqui enxuta e o projeto nosso acho que completamente diferente dos outros criatórios. E a gente entende que é um ciclo. Para você ter um bom garanhão e conseguir disponibilizar os produtos, você tem que ter um ciclo. O que é o ciclo? É a produção, a amostra desses animais e ter aquele feedback negativo ou positivo desses produtos. Mas eu acho que falta um cadinho só de acompanhamento, de orientação. Hoje, cara, peguei os registros das minhas 2 éguas, fui todo feliz lá na associação, sabe? Uhum. Associação, você é um associado seu, você é um usuário seu. Ah, tá bom, tá aqui uma carteirinha, que era aquela das escolas de 1980 que a gente recebe, né? Uma cartinha bem-vindo com a senha, uma revista e fala, bom, filho, vai lá, boa sorte aí no mundo. Aí, tudo bem, eu não estou pedindo, e a gente não quer ninguém, vem cá, mas eu acho que poderia existir um trabalho um pouco mais direcionado para esse cara que chegou. Eu não tenho, a associação não tem condição, é muita gente, para isso existem os núcleos. Direciona para os núcleos, sabe? Núcleo, temos um novo criador aí da sua região. Eu, por diversas vezes, inclusive, primeiro que eu não sabia nem qual era meu núcleo, né? Até hoje ficou meio perdido nisso, porque eu moro em São Paulo, meu rancho é em Atibaia, então pode ser um do lado de lá, para Jacareí, pode ser o outro do lado para Jundiaí, então fica... Ah, não, você meio que escolhe. Tá bom. Por diversas vezes eu fui atrás até dos núcleos e tal. Tá bom, a gente publica suas fotos. Não, gente, não é publicação de foto que eu quero. Então, faz um day camp com um pessoal novo, sabe? Dá uma orientação, dá um banho de loja. Porque esse pessoal novo vem com gás, vem com vontade, né? Se eu não tivesse vontade, se eu não tivesse gás, não estava aqui. Falava, Rodrigão, legal, tô assistindo, mas, cara... Então, não é esse o ponto. O que eu vejo é que falta um cadinho de carinho, sabe? Mas você que é novo criador, fica com medo de ir num aras grande. E não é porque os caras não conhecem. Mas você não sabe se realmente o cara vai ver seu animal, vai te ajudar, fala, pô, essa égua aqui, tem esse garanhão, de repente... Ou se o cara vai estar preocupado em vender uma, joga tudo isso fora, essa minha égua é melhor. Ou não, o cara precisa vender coleta daquele, ou fazer produto daquele garanhão para quem sabe lá na frente ele ter progênie dele. Então, tem esse sêmen aqui e tal. Então, a gente fica um bocado acuado, sabe? Não sei se... Posso estar falando besteira, tá, gente? Mas, assim, já vi muito disso acontecer em relatos, até de conversas. Isso acontece, sim. Então, você fica desamparado. A verdade é essa. O novo criador hoje ele está desamparado. Essa orientação, por que não partir da associação, de uma certa forma? A associação quer que a raça cresça ou não? Então, por que não une? Por que não traz para dentro do núcleo? Por que não faz esse day camp? Cara, faz uma apostilinha, Marco. Você que não entendeu até hoje o que é cobertura de rim é esse pedaço aqui do cavalo, viu? Porque aí a gente acaba ficando à mercê de pessoas que falam que entendem e que, por fim das contas, está preocupado em tirar a comissão dele na venda do cara ali, do não sei o quê, e você fica perdido. Essa é a realidade do pequeno criador hoje, do usuário criador, porque eu não digo nem que eu sou criador de cavalo, gente. Eu sou um usuário criador, eu sou um usuário que gosta, que quer ter os produtos, que quer ver meus filhos agarrados nos potros lá daqui 11 meses, né? Eu te entendo, e realmente acontece isso mesmo. Não existe essa ferramenta para ajudar o novo criador. Tanto é que todos os novos criadores, eles batem cabeça ou eles começam errado. Eu vou te dizer, tem um criador que hoje está se destacando em pista tal, ele comprou assim animais de excelência aqui no Aros, que a gente tinha de melhor, e chegou uma hora que o senhor Marcelo falou para ele, falou, olha, vai com calma, não sai comprando, olha, só tem as 5 matrizes. Pô, o cara estava comprando da gente, a gente tinha de melhor, e ele falou, não, para de comprar. Você entende a cabeça? Porque ele não queria que o cara errasse, entendeu?
Exatamente. Olha, a brincadeira não é fácil, o negócio, os erros são grandes, até em indivíduos extremamente qualificados. Então, vai com calma. Não vai nessa ansiedade de querer comprar um garanhão, uma égua, não sei o quê, e ganhar pista e aquele rolo. Não, vai com calma. Monta um projeto. Qual que é o seu projeto? Como o Rodrigo falou, você tem que planejar e falar, o que eu quero? Eu quero um cavalo de pista, eu quero um cavalo para cavalgada, eu quero comercializar. Então, tem que entender primeiro o que é do criatório, o que você quer. Eu acho que o principal de tudo, Marcos, é você ter poucos indivíduos, mas bons indivíduos. Porque o bom e o ruim, eles vão comer do mesmo jeito. Você vai ter o mesmo gasto. Você vai ter o mesmo gasto. A diferença de você ter um produto de um bom cavalo, de uma boa matriz, é que vai ser atrativo para o mercado e a chance de você tirar um bom produto também vai ser mais alta, vamos dizer assim. Então, uma das dicas que eu dou é você não entrar a vibe, vamos dizer assim, de acumular cavalo. Porque cavalo, cara, você pensa que você está com um, daqui a pouco você começa a produzir, você está com 10, 20, e o negócio não tem fim. Não tem fim. A dica que eu dou é de não ir com muita sede ao pote. E uma das coisas também, o estudo, tal, estudar genética é importante, mas você treinar a sua visão e começar a entender e ter comparativos é melhor do que o estudo em si de genética. E você frequentar bons criatórios, pessoas que tem muita gente boa na raça. Essa pontuação hoje que a gente tem no site, né? Porque hoje todo cavalo é atribuído uma pontuação e classificação no site. Ela, em teoria, ela é um norte para quem está criando, para quem está começando. Vê esse cavalo ou não. Isso não tem que ser levado. Eu já ouvi as duas vertentes, tá? Eu já ouvi falar, né? Você tem um cavalo que está lá com 80, 89, mas é um cavalo de 100, que o cara não estava num bom dia, no dia que avaliou. Sabe aquelas coisas assim? Na teoria, é o sonho, né? Mas na prática não serve para nada. Para mim não serve para nada aquela pontuação, nada. Primeiro, você vai fazer um registro definitivo, o técnico não monta no animal. E o que o animal tem que fazer para ser avaliado, acho que aquilo ali não chancela o animal para pontuá-lo, não, sabe? Não avalia nada. Para mim, a pontuação não serve para nada. Eu falo o seguinte para você, Marcão. Você tem que ter bons parceiros. Vendedor de cavalo, você tem tudo quanto é canto. Mas pessoas assim, que nem o Guilherme falando, são poucos. Exatamente. Que chegam para você e falam assim, para. Você não precisa disso. Tira o pé. Segura aqui. Aquilo ali tá bom para você. Então, o grande problema é que o que a gente quer do cavalo? Nós queremos tudo. Nós queremos o cavalo para vender, nós queremos o cavalo para ir para a pista e ganhar, nós queremos o cavalo para ir para uma prova de marcha e ter uma manga largada bem cômoda. Então, a gente quer tudo aquilo, a gente quer tudo num cavalo só. E a gente não consegue ter isso. Né? Então, você vai ter cavalos específicos para cada uma dessas atribuições que a gente quer deles. Né? Agora, o cavalo mais caro é o cavalo da pista. Não tem jeito. Né? É o mais caro para se formar, é o mais caro para se adquirir. Né? Então, eu acho que o caminho fala assim, o que eu quero? Eu quero tudo, meu amigo. Eu estou preparando um cavalo para nacional. Eu posso chegar lá e dar com a cara na parede. Entendeu? Mas eu comprei um potro para levar para nacional. Eu, infelizmente, eu não compro papel. Eu compro meu olho. Tá? Eu não vou avaliar assim, eu quero ver. Para mim, não. Eu não quero ver o registro, não quero ver nada. Eu quero ver o cavalo em si. Né? Então, é diferente do que a pessoa analisar o papel que chegou na pontuação. E como disse o Guilherme, falou, não existe um comparativo. Como é que você pode falar que um é melhor que o outro? Existe um padrão. Padrão que cada cabeça de um juiz é diferente. Para o andamento de um é melhor que do outro. Então, não existe um padrão técnico, que nem fábrica de carro. Né? Tem que ser daquela forma. A fresta da porta é de milímetros. No ser vivo não tem jeito de fazer isso. Então, não existe um padrão.
Então, como todo mundo quer tudo, de tudo um pouco. É muito difícil ter de tudo um pouco. Tá? Mas eu acho uma coisa que a gente tem que ter. Ó, eu já fui criador, abandonei a raça, tá? Voltei oficialmente a criar 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando meu filho nasceu. E agora que eu voltei a criar, propriamente dito. Mas abandonei, fiquei desiludido com a raça. Por quê? Eu não tinha parceiros. Que isso é uma coisa muito difícil de se encontrar em qualquer lugar, não apenas na raça manga larga. Outra coisa que você colocou é a parte dos núcleos, né? Importante a ajuda dos núcleos. Eu estava conversando com o Marcelo, e um dos projetos do Marcelo, inclusive a gente já conversou, e já estamos conversando com o Rodrigo da Espinhaço, em fazer um dia de campo nas propriedades, abrindo as portas para esses novos criadores. Mostrar o que está acontecendo, tá? Então, já existe, já foi colocado, acho que o Rodrigão nem sabia disso aqui, está sabendo de primeira mão agora, tá? É um projeto que o Marcelo colocou, de fazer isso, esse day camp, nas propriedades para os núcleos. E os núcleos agora que estão voltando à toda, na realidade, né? Devido a essa pandemia, teve essa paradeira, ninguém conseguia fazer mais nada, e agora está voltando tudo que nem louco. É que nem leilão de manga larga tem um por semana. Tá difícil até você, toda semana você tem leilão. Então, tá todo mundo... Eu nem assisto, para não fazer besteira é melhor nem assistir. Não, brincadeira, eu assisto para ver o animal, para ver o padrão. É legal ver o que está rodando, o que está acontecendo, né? Mas eu assisto longe do celular, para não fazer besteira. Não, mas eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar parceiros bons, tá? E o grande problema é o que o Guilherme acabou de falar. Às vezes a gente não gosta de escutar, a gente acha que o nosso cavalo é melhor que o do outro. Beleza? Acabei de falar com o Rodrigo que eu vou estar participando do leilão Obras-Primas em novembro. Vou colocar 2 lotes lá. Mas eu já estou pensando como é que vai ser para me disponibilizar disso. Então a gente tem que se preocupar nisso. A gente tem que querer criar, nós temos que ter a ideia de ir para uma nacional e conseguir vencer. Eu acho que isso é um sonho, a gente não pode deixar de sonhar em nenhum momento, né? O sonho é que faz movimentar tudo isso, a adrenalina. Então a gente precisa sonhar. E o maior sonho do criador de cavalo é chegar numa nacional e ser arrastado na arena, não é isso, Guilherme? Você já foi arrastado e jogaram terra na sua cabeça várias vezes. Então, é o sonho de todo mundo. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão desse sonho. Sonhe grande. Tem que sonhar. Aí. Eu queria... A minha pequena... Tudo bem? Tudo bom? Qual que é a sua égua? A Violeta. Você é apaixonada, que coisa linda. Aí sim, viu? Pessoal, vamos conversar um pouquinho. Até quero direcionar essa pergunta para o Guilherme, tá? Guilherme, vamos falar um pouquinho de treinamento, desempenho e bem-estar do animal, tá? E a primeira pergunta que eu te faço, Guilherme, com relação ao desempenho do animal de alta performance, tá? Ele está relacionado com o bem-estar dele? Porque muitos não. Alguns falam que o bem-estar não anda junto com o desempenho, são coisas contraditórias. Outros falam que é importantíssimo, né? Esses dois itens estarem interligados aí. Então, fala um pouquinho para nós, Guilherme, dessa relação do desempenho com o bem-estar animal. Rodrigo, assim, as duas coisas têm que andar juntas. Quando você prepara um cavalo, você está treinando esse animal, existe um limite para tudo. Não só no treinamento do cavalo, mas treinamento do ser humano também, na academia, ou qualquer esporte seja. Então, há um limite. Se você ultrapassar esse limite, é claro que você não vai estar contribuindo para o bem-estar animal. Então, há um limite. Existem N maneiras de treinar, né? Hoje no Brasil, a sua grande maioria, infelizmente, não é da forma correta. E, infelizmente, muitas vezes o treinamento não está acompanhando o bem-estar animal. Eu acho que uma pergunta interessante, porque a gente vê aí a questão da longevidade aí do animal em pista, né? A gente vê aí esses produtos aí jovens sendo treinados muito cedo e a questão também importante, uma questão importante também que eu acho que está relacionado com o bem-estar animal também, eu não sei se interfere na questão do desempenho, é fazer com que o cavalo não fique só
né, no treinamento, a questão da naturalidade do animal, né? Então, uma pastagem, não só ficar encocheirado, só focado em treinamento. Então, eu acho que é uma pergunta simples, né, Guilherme? De fácil resposta, mas eu acho que tem que ter um cuidado grande aí, né? Nessa questão de desempenho e bem-estar animal, né? Rodrigo, assim, com certeza os animais estão sendo submetidos a treinamentos antes do tempo correto. Isso é fato. Isso é uma realidade. Eu busco treinar os animais o mais próximo do natural possível. Porém, eu não posso desenvolver o treinamento pensando só no que eu acho, porque eu dependo também do resultado de pista. E você também não pode ir muito à contramão do que está sendo apresentado hoje em pista e da maneira que está sendo apresentado. Eu acho correto? Não acho. E eu tento deixar da maneira mais natural possível, que não vá destoar muito da apresentação dos animais. Por que eu faço isso? Nos potros. Porque eu estou pensando nele montado. Infelizmente, hoje a gente vê categorias aí de égua sênior, tem exposição que tem 2 éguas sênior. É uma idade muito... o animal está muito novo ainda, a égua sênior. Acho que o cavalo... Você pega um cavalo de cavalgada aí que não é submetido a treinamentos pesados quando potro, tem cavalo fazendo cavalgadas de longa distância aí com 15, 16 anos. A gente pega exemplos aí de raças de animais de esporte, o cavalo de adestramento clássico, dressagem e de hipismo, ele com 9, 8 anos, ele é um cavalo jovem, né? Considerado um cavalo jovem. Nas raças de marcha, isso não está só ligado ao manga larga, não, mas todas as raças de marcha, animal com 5, 6, 7 anos já estão considerados cavalos velhos. Então, hoje eu tenho certeza que o problema dos animais não ser longevos assim no seu objetivo, no seu uso, é por conta do que se é pedido nas exposições, nas provas ao cabresto. Os animais com sobrepeso, muito pesados, e eu não digo nem em relação à gordura, mas também a uma hipertrofia que não é normal para aquela idade, não é normal. Mecanismos também utilizados, técnicas, vamos dizer assim, utilizadas para deixar o animal bem apresentado na sua dinâmica, para que tenha vamos dizer assim, citar alguns exemplos assim, ter uma ação maior de posteriores, um conjunto de frente bem oblíquo, tal. Esses animais estão sendo sujeitos a treinamentos, estão sendo sujeitados a treinamentos assim pesados e que, infelizmente, esses animais eles não conseguem se manter saudáveis, vamos dizer assim, íntegros, quando se tornam montados, porque eles já são lesionados quando potros. Eu vejo essa questão dessa relação desempenho e bem-estar, eu acho importantíssimo, eu acho que precisa ter uma atenção maior aí para a nossa raça manga larga. Algo até interessante, porque eu já ouvi muito, você falou uma coisa que me deixou, que é o sobrepeso, né? Que não é a primeira vez que eu escuto falando sobre o sobrepeso. Que você tem animais que realmente são, tudo bem, eles são atletas, não é um sobrepeso de gordura, né? É um sobrepeso até que por causa da massa muscular que esse animal tem que desenvolver para aquela prova, para aquilo que ele está fazendo. Mas aí não recai um pouco sobre como mudar isso, né? Então, se o jurado começar a pegar animais que têm menos sobrepeso como padrão, todo mundo vai querer baixar o sobrepeso da tropa. Não tem como você ir ajustando isso, aí a vontade de não fazer isso é de quem? Esse assunto é um assunto bem, bem polêmico, sabe? Então, esses animais estão sendo premiados. É que o animal ali num estado assim, com uma hipertrofia tal, ele acaba apresentando uma harmonia assim diferente, ele se torna melhor na sua harmonia. Então, ele acaba levando vantagem em cima dos outros. Isso é questão de
de ótica, né? Que existe, que precisa ser mudado isso, ao meu ver, precisa sim. Eu vou até entrar num assunto que é polêmico, é justamente sobre o cabresto e o porquê os animais não chegam montados. Houve uma mudança na apresentação dos animais ao cabresto, houve também uma melhora na sua marcha significativa, melhorou muito, muito. O manga larga em si, o andamento dele melhorou muito. Só que eu acho que esse tipo de apresentação não está refletindo positivamente nos animais montados. Porque se tivesse refletindo positivamente, a gente viu vários animais dando um show na Nacional Cabresto ano passado, e eu fui em algumas exposições esse ano, e as que eu não fui eu acompanhei, e esses animais não apareceram montados. Será que esses animais eram ruins? Acredito que não, porque por mais que o profissional seja assim de alto nível, o animal ele tem que dar condições para ele poder melhorar o animal e melhorar a sua apresentação. Então, não acredito que aqueles animais que deram um show na Nacional no passado, de andar, sejam ruins. Eu acredito que quando montou, eles já estavam com a sua integridade já comprometida e não conseguiram se comportar bem na montada. Outra coisa também, entrando na parte técnica sobre equitação, a equitação, quando você está treinando um cavalo, eu falo que a gente faz o cavalo de trás para frente. Você tem que preparar os seus posteriores, a musculatura de posterior, preparar o seu dorso, dar flexibilidade para esse animal. E a última coisa que a gente faz é trabalhar o posicionamento do conjunto de frente, a flexibilidade da sua cervical. Os potros ao cabresto, eles estão trabalhando ao contrário. Eles estão sendo preparados para ter uma plástica bonita, fazer uma apresentação bonita, com um conjunto de frente bem postado, que eu tiro o chapéu para os apresentadores que conseguem fazer essa apresentação, deixando bem claro aqui que eu não tenho nenhuma crítica em relação aos apresentadores ao trabalho deles, sabe? Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu volto a repetir, ninguém faz nada para perder. Mas esses animais que são preparados ao cabresto e tem o seu conjunto de frente postado antes da hora, tem essa flexibilidade do sua cervical, quando você monta, ele, como posso dizer, ele está com a frente pronta, e ele acaba te atrapalhando na equitação, porque tudo que você vai fazer com ele, ele vai ceder à frente. E leva um tempo para esse animal esquecer aquilo e ceder mais essa frente, voltar um pouco, que você acaba tendo que dar 2, 3 passos atrás na hora de domar esses animais. Só que, infelizmente, criou-se uma cultura dentro da raça dos cavalos de marcha, que o cavalo pronto é aquele que está com a frente bem colocada. Então, os apresentadores, não digo todos, mas alguns ou a grande maioria, montou no animal, ele está com a frente bem postada, porque ele já foi flexionado no cabresto, ele toca para frente. Ah, não foi, verticalizou, não presta. Mas por que ele verticalizou? Porque ele só tinha a frente bem postada, ele não tinha um dorso pronto, muito menos uma musculatura de garupa para poder impulsionar esse animal, ao invés de ele verticalizar o movimento. Então, eu acho que esse artificialismo no cabresto atrapalha também na hora dos animais serem equitados. Inclusive, Guilherme, eu quero até já, aproveitando a deixa, eu queria te perguntar o seguinte: existe, então, um artificialismo exagerado nessas técnicas de treinamento, né, que estão sendo refletidas aí nas pistas, né? Isso acho que muitos, a gente fez uma enquete no canal Manga Larga lá do B e a galera deu 70 e poucos % de que sim, que existe um artificialismo nas pistas. Eu vejo isso um perigo, Guilherme. Eu não sei o que você acha, tá, Carlão? Também vai para você. Eu vejo isso um perigo, porque artificialismo não é passado por genética, certo?
Então, aquele cavalo que a gente está vendo, aquele desempenho daquele animal que a gente está vendo em pista, é perigoso. E a gente sabe que muitos daqueles animais que a gente está vendo em pista não reflete exatamente o desempenho que ele tem. Isso não é prejudicial para o melhoramento genético? Ô, Rodrigo, aí eu vou ser até redundante, desculpa, Guilherme, mas eu reforço aquela minha pergunta lá atrás, retórico. O animal de pista é o animal que a gente quer que o usuário esteja montado em cima de todo esse artificialismo, musculatura exacerbada, sobrepeso? É esse o animal que nós da raça queremos fornecer aos nossos usuários? Entenderam? Eu faço a retórica, puxo lá de trás e trago a mesma questão. Será que o animal de pista é realmente a referência do usuário da nossa raça? Rodrigo e Marcos e Carlão, é o seguinte, que há o artificialismo, isso é notório. Sim. Qualquer um sabe que tem. Só que existe assim, artificialismo e existe um limite também para você usá-los. Tem artificialismo que não é prejudicial, que apenas complementa e faz uma apresentação se tornar mais bonita, vamos dizer assim. Só que existem alguns artificialismos que vai até a contramão do bem-estar animal, que isso não contribui em nada para a raça. Eu acho que, na verdade, é até prejudicial para a raça a longo prazo. Fica complicado para o jurado também que está avaliando, porque ele não está no dia a dia daquele animal, ele não sabe o que aquele animal passou para estar apresentando daquele jeito. Então, eu não coloco culpa também nos jurados, não. Ele tem que julgar o momento. Ele não julga o que foi feito, deixou de fazer. Ele tem que julgar o momento, porque no momento que ele está julgando o animal, avaliando, o jurado também está sendo avaliado lá de fora de pista. A longo prazo, esse artificialismo, acredito eu, que vai ter prejudicado a raça e muito. Exatamente. Houve uma... É simples, ó. Eu não sei, o Carlão tem bastante tempo de manga larga. Quando a apresentação dos animais eram mais naturais, os potros ao cabresto, a gente tinha mais indivíduos montados. As categorias mais pesadas de pista eram de égua sênior. Tanto é que sempre era falado, durante as nacionais, o próximo da nacional, as éguas de destaque estavam na categoria égua sênior. Então, esses animais chegavam bem. Melhorou, ficou mais bonita a apresentação dos animais ao cabresto? Ficou, mas eu não sei se isso... Não sei não, eu tenho certeza que isso não está contribuindo em nada, porque se melhorou a marcha do cavalo manga larga, isso era para estar refletindo já nesses animais mais velhos, porque a marcha do cavalo manga larga já foi resgatada, já tem algum tempo, né? Então era para estar refletindo nesses animais de categoria égua sênior, graduada e etc. E a gente não vê isso, a gente vê algumas éguas numa categoria mais avançada e as que estão indo, muitas vezes, toda dodóia, sentindo e tal. Então, eu acho que isso é reflexo do que se vem pedindo e sendo cobrado dos potros e dos apresentadores também, para que eles treinem os animais dessa maneira. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Porque falar dos outros é fácil, a gente tem que falar da gente, dar exemplo da gente. A Graziella, eu não sei se todo mundo concorda, mas é uma égua assim que ficou para a história da raça. Está marcado. Sim. Eu ganhei uma pista ao cabresto com a Graziella. Uma. Só uma. Ela não ganhou mais nenhuma ao cabresto. Ela foi em 2016 para a Nacional. Ela foi reservada campeã nacional. Aí volta lá no que eu tinha falado um pouco antes, num bloco antes, sobre a pista, às vezes, não serve de parâmetro de avaliação. Porque esse serviço a gente teria desistido da Graziella e soltado ela para o pasto. Tanto quanto ela foi puxada ou na Nacional de 2016. E a gente voltou com ela em 2017, ela ganhou todos os grandes que tinham naquele ano, os 2 da Brasileira, o grande da Copa de Jundiaí e os 3 da Nacional. Aí que eu te digo, cadê as potras que ganharam da Graziella ao cabresto? Tem 2 que não apareceram montadas, as 2 assim, que sempre ficavam na ponta. Elas eram primeiro, segunda, Graziella, terceiro.
Não é que elas voltaram, não foram bem em pista. Elas não voltaram. E elas já estavam nesse tipo de apresentação. Elas já estavam, já tinha sido implantado esse tipo de apresentação dentro do manga larga. E eu posso citar outros animais também. A gente nunca vai bem nos animais puxados. Só que tudo que a gente aparece, os animais puxados, vocês podem até fazer um levantamento, todos os animais que a gente levou puxado em pista, a gente voltou com eles montados. E nenhum deles ficaram fora dos 5 primeiros. Então, eu acho que a preservação desses animais é fundamental. E o artificialismo, com certeza, é prejudicial para a raça. Legal. Aconteceu isso antigamente, quando o manga larga desandou, né? Na verdade, isso sempre vai acontecer. Começa a usar artifícios, aí de alguma forma vai prejudicando o animal. Aí foi o que aconteceu um tempo atrás, que aí conseguiram resgatar a marcha do manga larga. Nós tivemos uma época de manga larga aí que ninguém queria montar mais nele. A verdade é essa, né? E aí agora que está sendo resgatado tudo isso. Mas eu acho que isso vai sempre acontecer. Infelizmente, o artificialismo vai continuar existindo porque existe uma coisinha chamada mercado. Enquanto o mercado aceitar isso, vai se produzir artificialismos. Mas eu acho, Carlão, de verdade, eu acho que esse artificialismo não é mercado, cara. Não dá mercado, tanto que não está dando. Esse artificialismo não dá mercado, porque você vê, o mercado vê aquele cavalo em pista, e se ele tem um artificialismo exagerado, na hora que ele compra aquele cavalo, leva para a casa dele, ele não vai ter... É o mercado momentâneo esse. É o mercado momentâneo. Ele não é um mercado promissor, ele é um mercado momentâneo. Inclusive, eu até aproveito e vou encaixar mais uma pergunta que eu acho que tem relevância, tá? Esse artificialismo, ele não prejudicou a função do cavalo manga larga hoje? Sim. Deixa aí. Ô, Rodrigo, assim, o que eu penso é o seguinte, é até complicado eu falar esse tipo de coisa, mas a gente ouve tanta coisa, as pessoas defendem tanto o que eles pensam, acho que vale a gente defender também o que a gente pensa e ser compreendido também. Como que eu posso dizer? Será que esses potros que estão sendo avaliados e premiados em pista, eles não estão tendo uma avaliação como se fosse um produto final, como se já fosse um cavalo montado? Boa! Porque é o seguinte, eu monto cavalo há muitos anos. Graças a Deus, eu tive bons professores e tive oportunidades que o Corumbau me proporcionou. Tive um professor, chama Wilson Ricilu, que é o Ito, cara da dressagem, adestramento, cara fera. Então, eu tenho alguma bagagem, não é muito, mas eu tenho alguma bagagem de equitação. E também de cavalo manga larga. Às vezes eu vejo alguns animais sendo premiados, sendo primeiros de andamento no alcabresco, e eu vejo que aquele animal já não vai ter recurso depois na montada. Porque o que ele está sendo apresentado ali já é o produto final. E quando se coloca uma embocadura e coloca o peso nesse animal, muda tudo. Então, se ele já está se apresentando como produto final, um pouquinho a mais que ele passar quando você montar nele, ele já saiu do natural, já saiu no padrão que se pede à raça, que se determina o padrão racial. Então, muitas vezes animais não voltam por isso. Como a raça, o que diferencia nós do marchador, que é a amplitude de passada e o tempo das trocas de apoio, como são definidas as trocas de apoio. Só que uma característica marcante é a amplitude da passada. Como que você vai avaliar um potro, sendo que ele já está com essas passadas mais curtas, que é o limite que ele poderia ter montado, e depois, na hora que você monta e coloca a embocadura e coloca o flexionamento correto do cavalo de série, ele não tem amplitude, você vai deixar esse potro em casa. Aí o que acontece? Aqueles animais que estavam indo em pista, mais diagonais e ficando para trás no julgamento,
na hora que monta, você consegue ajustar e chegar no ponto certo, no produto final, entendeu? Eu acho que o problema está aí, de como está sendo avaliado e o que está sendo exigido desses potros. É lógico, o trote não existe mais no Mangalar, graças a Deus. E isso não volta nunca mais. Mas agora eu até conversei com uma pessoa aí, de muito conhecimento dentro da raça. A gente conversou lá em Avaré. E eu falei para ele, olha, a raça evoluiu muito. Só que agora é o mais difícil, é consolidar. A consolidação da evolução. Porque se começar a inventar muita coisa agora e querer passar, vai passar do ponto e a gente não tem mais aqueles animais que a gente tinha no passado que contribuíram para essa evolução. E essa pessoa até concordou comigo, porque a gente tem muito produto final hoje em dia, mas a gente tem poucos animais com características marcantes para fazer algum resgate, vamos dizer assim, entendeu? Guilherme, você não acha que hoje, posso estar errado, tá? Acredito que não, mas vale a pergunta. Os julgamentos, eles não estão muito focados em morfologia, porque para mim o mais importante num cavalo de sela, ele precisa ter os 3 andamentos dele bons, tá? Sim. Então ele precisa ter o passo, ele precisa ter a marcha e ele precisa ter o galope, tá? Então eu penso assim, você acha que a pista ela não está muito focada só para morfologia? Rodrigo, eu não acho. Eu acho que deveria até ter um foco maior na morfologia, porque eu penso assim, não se tem uma boa marcha, um bom galope, se um cavalo corrigido morfologicamente, porque se não tem equilíbrio. Hoje em dia eu vejo muito animal ganhando marcha, na hora que tira a sela, não é o ideal. Por quê? Ganhou a marcha, porque era macio. Mas essa maciez é por quê? É por qualidade ou por deficiência? Às vezes aquela deficiência ela não está sendo mostrada naquele momento, mas ao longo do tempo ela vai aparecer. Eu te dou um exemplo, animais acurvilhados. Eles têm uma maior ação dos seus posteriores. Os posteriores estão mais dentro da massa. Só que quanto tempo de trabalho esse animal acurvilhado vai aguentar? Animais de quartelas maiores, um pouco mais inclinadas, vamos dizer assim. Quanto tempo esses animais vão aguentar trabalhar? Às vezes está ali, premiou, tem uma amplitude bonita, tem um bom engajamento dos seus posteriores, mas isso é por correção morfológica ou por deficiência? Então, eu acho que não tem como o andamento andar fora da morfologia, contramão da morfologia. Uma das coisas que eu acho que o animal tem primeiro ter, assim, na sua morfologia, para aguentar o trabalho, essa boa marcha, é a qualidade de seus membros, qualidade óssea, qualidade de suas articulações, porque não adianta nada você ter um cavalo bom de marcha e você não ter tempo de uso para esse cavalo, ele ser bom de marcha durante um ano. Então, a morfologia eu acho fundamental para o cavalo de marcha. Você pega a busca nossa aqui sempre foi o quê? Buscar o cavalo equilibrado. O que é esse equilíbrio? O equilíbrio está entre o andamento, morfologia e o galope. Porque o cavalo em liberdade, o cavalo tem 3 andamentos, mas em liberdade ele usa mais o passo e o galope. Você coloca a marcha, ele usa muito pouco em liberdade. Legal. Os cavalos de trote, eles usam muito pouco em liberdade. Ou eles estão no passo, ou eles estão ao galope. Para mim, cavalo que não galopa também não é cavalo, sabe? Exato. O cavalo é muito bom de marcha. Vai galopar, não consegue fazer um galope básico, entendeu? Por que ele não consegue? Porque ele não está com correções morfológicas adequadas para um cavalo de sela, entendeu? O Carlão tem acompanhado mais, a gente leva as éguas montadas, a gente fica ali entre os 3 animais montados, e o galope é difícil a gente perder um galope. E é difícil ficar para trás na morfologia também. Eu dou um exemplo agora, a Calinda que eu levei em Avaré. Ela foi 4º de andamento, mas ela foi 1º galope,
Primeiro no aprumo, segundo na morfologia, reservada campeã. Então, se pega o equilíbrio, é muito importante, entendeu? No cavalo de sela. O meu medo é a gente ir para um caminho de animais com deficiência e a gente não conseguir não, mas ser mais difícil de voltar essas correções, sabe? De voltar a corrigir esses animais. Porque o manga larga, o cavalo que, dentre os animais de sela, o manga larga é o cavalo mais equilibrado que tem. Não é defendendo o nosso peixe, não, mas é a realidade. Exatamente. A gente tem um cavalo mais... E a gente tem esse equilíbrio, Rodrigo, falou da morfologia, a gente tem esse equilíbrio devido à morfologia, cara. A gente conseguiu chegar nessa evolução de marcha, os animais bem corrigidos, porque a gente, por um tempo, aquela morfologia que foi buscada, ela contribuiu para agora, sabe? Ela contribuiu muito. Legal. Isso haja vista, porque no manga larga marchador você vê animais com bons de andar, vamos dizer assim, dentro do que eles buscam, mas sem correção morfológica. Mas eles já estão abrindo o olho para buscar isso. Até mesmo o galope, eles estão dando importância, porque eles viram que precisa desse equilíbrio para ter longevidade e tal. Eu acredito, a morfologia, ela é nada mais, nada menos que uma engrenagem. Ela é uma engrenagem que para funcionar bem o que se quer no cavalo, entendeu? A sua marcha, o galope, etc. Eu acho que é um assunto, esse assunto do artificialismo, eu acho que é um assunto polêmico, mais uma vez, só que eu acho que é um assunto que deve ser, sim, discutido abertamente, né, para ajudar, para abrir a cabeça de muitos aí, né? Carlão, você quer falar um pouquinho nessa questão da pauta do artificialismo em pista? Você quer fazer alguma declaração? Rodrigão, é o seguinte, eu estou no manga larga faz muito tempo e presenciei vários momentos do manga larga. E hoje, na hora que eu vejo um potro sendo puxado, eu gosto de ver aquele potro que era puxado com naturalidade, tá? Essa guia travada, tá? Parece soldado indo para a guerra, tá? Até a mudança de passo do adestrador tem que ser a mesma passada do potro. Está faltando muita naturalidade no nosso cavalo manga larga, principalmente na época, como disse o Guilherme, nosso cavalo envelheceu precocemente, né? E está faltando essa naturalidade. Eu acho que a associação deveria repensar nisso, em trazer a naturalidade de volta para as pistas. Eu acho que é isso que está faltando hoje no nosso manga larga. Eu concordo. Eu acho que tem que ter um pouco mais de naturalidade aí, né? Eu acho que todos aí... Te dou um exemplo aqui, ó, assim, muito fácil. A égua que o filho do Guilherme puxou, ela tinha naturalidade sendo apresentada e as outras não tinham. Né? Porque você viu, a pessoa que estava apresentando estava transmitindo a naturalidade. E ali você conseguia ver isso. Ele puxando e o adestrador puxando o cavalo. A naturalidade falta no manga larga hoje. E eu acho que tem que estar atento. Ainda mais pessoal de pista aí, como diz o Jorge, né? Os Fórmula 1 aí tem que estar esperto, porque o pessoal de fora de trás da cerca já ganhou essa questão do artificialismo, né? Então, e é perigosíssimo para a raça. Falando sobre o artificialismo, sobre naturalidade, não faz muito sentido os potros apresentarem com certo artificialismo e quando os animais montados querer a naturalidade, entendeu? Não faz sentido. Exatamente. O potro anda com o conjunto de frente todo engajado, puxado, aí quando montado, se você tiver com o conjunto de frente na vertical, já é penalizado. Você tem que estar a 45 graus, mas se tiver bem à frente, bem natural, está tendo uma ótima avaliação. Então, não está fazendo muito sentido os animais andarem engajados ao cabresto, e depois montado querer a naturalidade, entendeu? Está indo na contramão, né? Isso. Não que eu não acho que montado tenha que ter naturalidade. Sim,
Tem que ter naturalidade, mas naturalidade com uma base de equitação. Porque não adianta nada você ter um cavalo com a frente totalmente aberta, o conjunto de frente aberto, e ele não ter flexibilidade nenhuma e não tá à mão do cavaleiro, né? Isso também não vai... O animal vai estar natural, mas não vai estar trazendo cômodo ao cavaleiro. Então, não vai adiantar muito essa naturalidade, né? Passar agora para nossa última pauta aí. Eu queria perguntar para o Guilherme, depois queria o Marcão também, dentro dessa pauta, tá? Que é com relação às provas de cronômetro, tá? O que essas provas de cronômetro elas mostram da habilidade do manga larga? Temperamento, verificação se o cavalo está chiando, se não está chiando. Quais são essas qualidades que são demonstradas nessa prova de cronômetro? Rodrigo, falando da avaliação do galope no julgamento, principalmente agora que está sendo dentro do julgamento de marcha, eu acho super importante para a avaliação do cavalo de sela. Legal. Uma vez que o cavalo de sela não é apenas marcha. Serve de ferramenta não só para identificar a hemiplegia, né, que é o animal chiador, serve também de ferramentas para mensurar o temperamento e também para ver alguns defeitos de membros. Um deles é o arpejamento. Tem animais que não mostram o arpejo na marcha, não é tão definido, vamos dizer assim, mas quando ele faz o galope, principalmente quando ele vai fazer a figura do recuo, ali ele apresenta bem esse senão, esse movimento parasita. Tá. Legal. E acho de suma importância o galope dentro do julgamento. Legal. Além do que também, Rodrigo, além dessas coisas que eu disse, tem a questão do equilíbrio também, né? Sim, exatamente. A ferramenta melhor do que o galope para ver o equilíbrio do animal. Exatamente. Marcão, eu queria saber um pouquinho de você. Qual que é a importância de uma prova de função para você, Marcão? Te interessa? Você acha que é importante? Principalmente para os que estão começando, que não precisa ter um preparo muito grande no animal para pista. É lógico que tem que ter, né, um treinamento específico, né, para aquele esporte, né? Mas eu queria saber um pouquinho para que fique aí, né? Para que o pessoal da associação discute um pouquinho, o cara que está iniciando aí, a importância da função, né? Então, fala um pouquinho para nós, Marcão. Te interessa? Vamos lá. Sim, eu hoje vejo uma prova de função, ela mais... não é palatável, mas mais ao alcance de um pequeno médio criador do que uma prova de pista nesse naipe, né? Onde o Guilherme tá explicando tudo aí, que você fica até com medo. O Carlos está falando, pô, é meu sonho, eu vou fazer um potro nacional, não sei o quê. É um sonho realmente, porque a hora que você começa a pôr tudo isso no papel, né? É algo a se conquistar. Quando você fala em começar, poxa, um animal de pista, você pensa em um animal atleta, né? É um animal totalmente condicionado a isso, que hoje, o pequeno criador, eu não teria condição, por exemplo, de trabalhar um animal para isso, nem tenho. Ah, não, mas tem um animal aqui, leva, tá bom, mas você tem que preparar, você tem que treinar o animal para ele ficar naquela condição de pista. E fora, sem considerar aí, se você pensar todos os custos envolvendo para levar o animal para a pista, né? Que hoje não é barato você levar um animal para a pista. Então, tem uma série de custos que inviabiliza. A prova de função, eu acho que, primeiro, ela demonstra mais a usabilidade da raça, né? Então, realmente, o cara que vê a prova de função fala, pô, mas eu consigo fazer isso com o meu cavalo? Não é que ele só anda, só galopa, só é bonito, mas eu ainda consigo fazer isso com ele, né? E acho, minha opinião, posso estar errado, mas que se torna, sim, um pouco mais acessível para quem está começando. Ainda não tenho nenhum... Eu, né, particularmente, não tenho nenhum escopo, nenhuma previsão de fazer algo do tipo, pura e simplesmente porque é o que eu falei hoje. Quem treina meus cavalos sou eu, né? Tem o tratador, ele vai, ele cuida, mas quem mexe com os cavalos no fim de semana, durante as férias, feriados, sou eu que vou lá. Então,
pouco eu consigo repassar, pouco a gente consegue repassar o animal para deixar ele preparado. De verdade, quando você pensa assim, né, os próprios poeirões, né, que são provas mais acessíveis, que estão mais perto da gente, você começa a enxergar com bons olhos, você acha mais... A pista hoje é algo totalmente, como é que a gente fala, platônico dentro da nossa realidade, né? Embora, quem sabe um dia eu tenho uma eguinha lá que é filha do Hércules, pode ser, né? Que quem sabe amanhã ou depois tira um potrinho bem ajeitado dela, escolhe um cruzamento bonitinho, você tem um animal que possa ter algum diferencial. Mas hoje a gente vê assim, mais a questão funcional mais acessível a nós, pequenos, e que acho que demonstraria até para o nosso usuário, tá vendo? Esse cavalo faz isso também, vem cá, sobe nele, vem aqui, ele brinca, né? Você consegue fazer tudo isso em cima da sela do nosso cavalo, não só ter aquele animal à disposição. Posso estar equivocado, tá, gente? Mas essa é o que eu vejo hoje. Não, sua visão é muito importante, Marcão. Guilherme, o que você acha da questão da função do manga larga? Eu acho importantíssimo, principalmente para o mercado, tá? A questão da função do manga larga. Inclusive, o cavalo manga larga foi forjado, né, a percorrer grandes distâncias, né? Então, ele foi forjado na função, né? Nós temos um cavalo de marcha de função, né? Minha opinião, cavalo de marcha de função. Então, ficar só no cavalo de marcha, tudo bem, estão sendo feitas alterações, mudanças, o pessoal está se mexendo aqui, ali, separadamente a gente vê muita gente mexe de um lado, mexe do outro, só que eu vejo o manga larga como um cavalo de marcha de função. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Guilherme, qual é essa importância da função do manga larga, se é que tem para você, tá? Rodrigo, o pessoal, né? Eu acho que o nosso cavalo manga larga tem que ser mais explorado. Exatamente. A gente precisa abrir o leque, e uma das maneiras de abrir esse leque é a função, é a prova funcional. Não acho que tenha que pegar um molde de outra raça, por exemplo, o par de milha, provas do par de milha, não, porque já está consolidado naquela raça aquele tipo de prova. Sim, concordo. Aquele tipo de prova, para aquele tipo de cavalo, para aquele tipo de morfologia, ele está adaptado àquilo, ele é para aquilo. Exatamente. Mas eu acho que tem que abrir o leque. E a questão, como o Marcos falou, eu estou de acordo com ele, o acesso para o pequeno criador às provas funcionais são mais fáceis. E tem outra coisa. Exatamente. A disputa se torna mais, não posso dizer assim, entre aspas, justa. A igualdade é maior ali. Por exemplo, eu posso ter uma égua muito boa de prova, muito boa, ágil e tal. Se eu fui lá, eu fiz uma passada, eu derrubei um tambor, uma baliza, eu posso perder por uma égua que seja inferior a ela, entendeu? E é no cronômetro, não tem a subjetividade do julgamento. E, por outro lado, pensando no mercado, um dia eu até conversando com o pessoal que estava num grupo aí da marcha e tal, eu falei, gente, eu acho que precisa na raça ter união. Exato. Se a pessoa não gosta de função, ela gosta de marcha, apoie quem gosta de função. Exato. Aí vai me perguntar, mas por quê? Eu falei, eu vou dizer o porquê. Cavalo bom e ruim vai nascer em todas as raças. Sempre vai existir. O cavalo mais fraco de andar vai existir em todas as raças de marcha. O que a gente precisa é achar uma função para esse cavalo que não se enquadra dentro do que se pede em pista hoje na avaliação da marcha e não se enquadre também para uma cavalgada. Para que a gente precisa ter uma função para esse cavalo? Para ele não cair no mercado como cavalo de sela de cavalgada e ele não ser agradável para quem comprou e ter uma visão ruim, passar uma visão ruim da raça. Exatamente. Porque é assim, as pessoas que não têm os animais bons de andar dentro do que se pede em julgamento, o que eles fazem? Desmamam quando o potrinho,
vende quando o potrinho, na verdade, né, desmama. E acaba caindo na mão do usuário. O que o usuário vai fazer? Cavalgada. Aí chega lá, o cara tá com um cavalo ruim de andar, não tem como. Acaba passando essa imagem, porque é o que está sendo disponibilizado ao mercado, está sendo mais acessível. Eu acho que se esses cavalos tivessem uma outra função e tivesse se dentro da raça eles terem um valor, esses cavalos que não são bons de andar, vamos dizer assim, eles tiverem um valor para uma prova, uma determinada prova, eles não cairão no mercado como um cavalo de sela, mas sim como um cavalo de função, ou até mesmo continuaria nos plantéis como um bom cavalo de função, de provas, de agilidade, etc. Eu fui uma prova neste ano em Ribeirão Preto. Nossa, foi espetacular a prova, deu 80 passadas, até a prova tempo ideal foi emocionante, sabe? Todo mundo começou a se aproximar e tal, então, e tinha muita gente de fora que não são grandes criadores, mas ali participando de igual para igual, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tem que agregar mais, tem que dar mais, vamos dizer assim, espaço para quem não está na elite, vamos dizer assim, da criação. Como o Marcos disse, não é barato, cara. Participar hoje de um evento não é barato. Para manter um criatório também não. E por outro lado, se tiver uma função para esses animais, o prejuízo para esses criatórios que tem os animais que não se enquadram no que se pede dentro da marcha seria menor, vamos dizer assim, porque ele conseguiria vender esses animais, disponibilizar esses animais para uma determinada função, eles teriam um valor a mais, entendeu? Você não acha que quem está vendo de fora a raça também não veria, não é só um animal de exposição, é um animal que briga aqui na função também? Então, também. É porque às vezes a pessoa não se importa com aquele tipo de julgamento, ou aquele tipo de prova, a marcha, vamos dizer assim, e a pessoa gosta de funcionalidade, algo que gere adrenalina. Exato. Então, abrindo o leque, entendeu? Explorando mais o cavalo manga larga, com certeza melhoraria o mercado e atrairia mais pessoas para dentro da raça. Eu não vejo com bons olhos essa questão do manga larga hoje pisteiro só, tá? Eu não vejo com bons olhos, sou um crítico há bastante tempo com relação ao manga larga só pisteiro. Eu acho que o manga larga ele tem que ter função, ele nasceu para isso, ele nasceu com função, um cavalo aí bicentenário, um cavalo que tem uma história fenomenal. Os cavalos pisteiros, não é desencantando a quem está nos escutando e quer entrar na raça ou está iniciando, mas é quase impossível, é impossível você disputar de igual para igual com equipes grandes, equipes bem estruturadas, equipes que tem um cara para puxar no cabresto, tem um cara para montar, tem um cara para fazer o trato, fazer a maquiagem no cavalo, são os técnicos ali dentro fazendo a seleção dos cruzamentos. É uma estrutura muito grande, não tem como. O cara que está entrando, o cara que está começando, ele vai ficar para o lado de trás da cerca e não tem jeito. Então, a associação ela tem que achar uma solução urgente, né, para ganhar mercado, porque a associação vive de mercado. Ela precisa do recurso da receita para poder, né, segurar a associação aí, segurar a raça. Então é assim, eu não vejo com bons olhos a questão de ter e outra, até essa questão de colocar o cavalo, sabe, colocar o cavalo a função, vamos brincar na função. Não, eu acho que tem que ter premiações ali, tem que ser, deixa eu explicar de uma forma, eu acho que tem que ser mais séria essa questão da função, né? Precisa ser mais séria, precisa ser levado mais a sério, e vocês podem ter certeza, se o cavalo engrenar, se o cavalo manga larga engrenar nessas competições de função, tudo mais, vai trazer gente para a raça. Enquanto uma raça, a nossa co-irmã tem aí na casa dos seus 38 mil associados, nós estamos na casa de
2.200 e poucos associados, é que varia a todo momento, mas a última informação que eu tenho há 6 meses atrás era mais ou menos isso de associado. Nós estamos disputando o mercado ali, é com o Campolina, que tem mais ou menos isso aí também, né? Então é assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que a função, ela precisa sim, porque ela mostra a habilidade do cavalo manga larga, ela mostra a resistência, ela mostra aptidão para o trabalho, aptidão para o esporte, então tem que colocar na função sim. E o trabalho de pista o Guilherme pode nos falar, o Carlão, que acompanha sempre as exposições, é a coisa mais linda. O profissionalismo de vocês é altíssimo. Não dá para alcançar, não dá. Não dá. A não ser que você seja extremamente, né, molhado no din-din, e aí pode ser que sim. Rodrigo, outro dia eu fui cortar a crina da minha égua, né? Puta, fiz uma merda, a égua ficou tudo feio. O pessoal falou, gente, se não sabe fazer, não faz. Chama quem sabe fazer, pelo amor de Deus. Ficou tudo torto o cabelo da égua. O veterinário ficou me zoando uns 3 dias, porque eu tinha feito aquilo, sabe? Mas não é o que você falou, é a questão de que a gente está começando, não tem toda essa equipe, esse profissionalismo, esse montante por trás, né? Marcão, tem uma coisinha chamada tosqueadeira, tá? Tem perigo, não tem erro, tá? Eu comprei aquelas tesouras de cortar lã de carneiro, falei, vou cortar isso aqui, vai. Falando da função, eu não acho que tenha que produzir esses animais. Focar na produção desses indivíduos. Esses produtos já existem. Já estão prontos. Eu acho que tem que continuar nessa busca, nesse melhoramento zootécnico da raça, e que o principal é a marcha, né? Porque é cavalo de sela, mas a gente precisa dar um destino para os animais que não se enquadram no que a gente busca, entendeu? Porque esses animais continuarão nascendo. Uma hora serão menos, mas continuarão nascendo, né? Concordo plenamente. Rodrigão, antes de você encerrar aí, posso fazer uma pergunta para o Guilherme? Claro, fica à vontade. Até falou. Claro. Você falou agora uma coisa que é o que chama muita atenção, que é o melhoramento genético zootécnico, né? E hoje, por exemplo, até sendo um pouco redundante, mas até um técnico para a gente pode se tornar caro. Se for pensar num criador pequeno, um técnico, você vai chamar para... Nem sei, hoje o emulento é um salário mínimo, mais quilometragem, mas né, alguma coisa do tipo. Até hoje, dependendo da situação, isso se torna caro, se torna oneroso. De que formas você vê que o pequeno criador, assim como eu, pode buscar esse melhoramento sem... cara, eu não quero chamar um técnico aqui, não sei... como é que você busca isso? Ou não, é só na mão do técnico, não tem jeito, ou faz amizade com você e manda, sei lá, no meu Aras e vê meus bichos para ver o que acontece. Como é que funciona isso? Que direcionamento você daria nessa da genética, do melhor animal? É que assim, Marcos, cavalo, cara, é tempo. Então tem que aprender um pouco sobre cavalo, né? Acho que não é nem chamar o técnico para ver os seus animais, mas você aprender sobre cavalo, o que se pede numa boa morfologia, nos ângulos, o que se pede no andamento, o que são movimentos parasitas, movimentos não desejáveis. Depois que você pegou pelo menos uma base do que é isso, você começar a avaliar as progênies. Algo muito importante é progênie. Às vezes as pessoas não dão muita importância, só dão importância para o campeão de categoria e as progênies de pai ou mãe acabam passando batido. Mas a progênie é muito importante, principalmente se for na nacional, assistir uma progênie, você avaliar os padrões, cada progênie tem um padrão. Quando você tem uma base, você consegue ver coisas significativos para um bom cavalo de sela na progênie. E isso te ajuda até nos acasalamentos, entendeu? Às vezes aqueles animais que ganham a progênie não ganham um páreo, mas eles têm características marcantes de um bom cavalo de sela que o seu pai ou sua mãe transmitiu. Então, quando você for num aras, às vezes esses dias mesmo a gente vai ver um cavalo para a gente usar, um sangue de fora, porque não dá para ficar usando só de casa por conta da consanguinidade.
Aí eu falei para a pessoa, eu quero ver os bons, mas eu quero ver os refugos. Porque eu quero ver o que ele passou, o que não passou, onde estão os acertos, onde estão os erros, entendeu? Porque você vê só o produto final, não te ajuda muito. Agora você vê os erros, vai te ajudar também, entendeu? Até falou, caramba, mostrar os bichos mais fracos. E sim, não é que eu vou deixar de usar o cavalo porque eu vou ver os animais mais fracos. Eu vou me Mas para preparar. eu poder ter noção do que acasalar ou não, onde estão os acertos, os erros, entendeu? E vamos falar a verdade, Guilherme? Vamos falar a verdade? E essa de ver os fundos de quintal também é uma oportunidade de ser, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se não passou desapercebido na seleção aqui. Eu achei um cavalo no Facebook, chama Espelho YB. Eu achei no Facebook, o cara montado com um arreio chifre de veado. Entrei em contato, o cara vende e tal, não sei o quê, filho de quem? Aí ele falou, é Amparo Vact na Olímpia da Sabaúna. O Amparo era Moscão, Olímpia é Hércules. Mostrei pro Paulo, vamos ver esse cavalo. A gente foi em Socorro ver o cavalo. O cara, professor de jiu-jitsu, comprou o ponto de descarte. Ele mesmo domou. A gente montou no cavalo lá, cavalo extraordinário de andamento. Olha aí. Abria sangue na linha alta e mantia na linha baixa, mantia Hércules. Aí o cara, para casar, precisando de dinheiro, aí disse, quanto quer o cavalo? Eu quero 20 mil. Aí ligamos pro o seu Marcelo oferece 15 pro cara. Eu ofereci 15 mil para ele. A gente trouxe... a gente trouxe o cavalo, ele não tinha o registro, criou do Yunis, o Yunis cedeu o registro para a gente usou na Gabriela, na Esfera, e teve mais uma outra época, eu não lembro qual. Resumindo, a gente tirou da Gabriela, a gente tirou um Eguá, se chama Kira do Corumbau, e da Esfera a gente tirou o Garanhão, que é o King do Corumbau. Olha a importância, Marcão, olha a importância do conhecimento, né, cara? Do estudo que eles fazem em cima do cavalo, a oportunidade que eles conseguem, né? Por saber, por entender, né? Sim, e olhando para ele, gente, olhando para o cavalo assim, pô, esses caras são loucos de usar. O senhor Marcelo até brincava antes dos produtos nascerem, assim, você e o Paulo tem crédito para errar. Imagino que vocês tenham bastante crédito para poder errar. Aí a gente tirou um King, um criador da Bahia, que é um grande criador lá do Aras NJT, o Givago, tem amigo nosso, estava precisando de um garanhão. Ele comprou 50% do espelho, usou lá, tem uns bichos de já em pista ganhando já. Eu acabei de ver o resultado de Brasília, uma filha do espelho já ganhou lá com ele e tal. Aí agora nessa de enxugar o plantel aqui e tal, viu? Vamos vender os outros 50% do espelho para o Givago. A gente já vendeu os outros 50%. Por quê? Que a gente queria, a gente conseguiu, que é o King. Está produzindo muito. Sim. Então, às vezes também, de vocês, né? Com a marca de vocês na patela. Oi? Com o chanfro de vocês, né? Vocês conseguiram o animal que vocês queriam, com o chanfro de vocês. E assim, o cavalo produziu com uma égua grande campeã nacional, entendeu? Ele não estragou a égua. Tem algumas coisas, tem algumas características que ele passou que a égua não tinha e que precisa um cavalo de sela, sabe? Ele contribuiu muito. Ele não tinha progênio, então são casos, Marco. Ele não tinha progênio, mas a gente tinha, eu e o Paulo, a gente tinha bagagem, principalmente o Paulo, de cavalo, entendeu? Vamos usar. A gente tirou 5 produtos desse cavalo na primeira geração. Aí a gente tirou a Kira, o King e o Kairu, que o Otnasser comprou 50%. Que agora o Otnasser parou de criar e liquidou a tropa, só ficou o Kairu e a gente vai colocar ele no leilão agora, sabe? Mas assim, aí a gente usou depois, em outras gerações, tem até filho dele no leilão, filha. Mas são acertos, sabe? Assim, é risco que corre também, poderia dar errado. Mas o conhecimento, ele traz sorte também. Conhecimento, ele traz a sorte, está muito mais perto de quem tem conhecimento do que quem não tem nada de conhecimento. Então, eu acho que é inteligentíssimo esse toque seu de olhar o fundo do quintal também, olhar ali os descartes. Eu acho que é inteligentíssimo.
Assim, por exemplo, o nosso leilão aqui, a gente tem 16 cocheiros só no Aros, só 16. Se eu soltasse toda a tropa de pista para fechar de leilão, ainda ficaria animal de leilão solto. Então, resumindo, eu tinha uma potra que a gente fez pista que está no leilão, as 2 éguas fechadas e um cavalo. O restante da tropa está toda a campo. Tem potra que nunca foi para cocheira, totalmente preservado. Guilherme, né, assim, para avaliar um animal, para comprar, eu preferia ver esses animais no estado que estão do que ver na cocheira gorda, entendeu? Então é assim, é uma linha que eu gosto, né? Você vê o cavalo com a sua naturalidade para você conseguir avaliar. E a pista... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que o cavalo perdeu um pouco aquele charme do rural, vamos dizer assim, que era a essência rural, mais rústico, né? E não é nem tanto o cavalo, mas o convívio das pessoas com o cavalo, o jeito de avaliar, sabe? Exatamente. Perdeu um pouco desse charme, Eu acho que o charme está na rusticidade. Acho que o charme está na rusticidade, na naturalidade. Eu acho que é aí que a gente consegue avaliar de uma forma mais completa o cavalo, né? Porém, o cavalo, na sua essência, é um animal rústico, né, gente? É um animal que tá aí a campo, não é um animal que nasceu criado dentro das cocheiras. Ele nasceu a campo. Os de pista perderam a sua rusticidade há tempos. Há tempos perderam a sua rusticidade. Ali, se você comprar um cavalo daquele e levar para sua casa, eu te dou uma semana para o cavalo estar outro. Completamente outro. Ou, por exemplo, agora no leilão, as consultas que eu tenho dos animais, eu já falo para as pessoas, os animais estão a campo. Só que uma coisa eu te garanto, não teve esforço nenhum das potras, não teve sobrepeso, não tem nada, as articulações estão todas íntegras. Preservadas. Estão preservados os animais, sabe? Não tá no melhor estado, igual apresenta os leilões, aquele pelo fininho, lisinho, não estão. Mas o principal eles têm, que é a preservação dos membros e da sua integridade no todo, vamos dizer assim. Exatamente. Pessoal, vamos para o nosso encerramento, então. Eu queria agradecer muito, Guilherme, de verdade, queria agradecer muito essa aula, mais uma aula que a gente teve aí, tá? Da sua presença. Espero que você venha mais vezes conversar com a gente, tá? Que eu acho que para quem tá assistindo é sensacional, tá? Queria agradecer muito também ao Marcão, tá? Eu achei assim fantástica essa interação do novo com o experiente. Eu achei sensacional, sensacional. Tá aí a associação, uma ideia para vocês no Prosa Manga Larga de convidar o pessoal que tá entrando na raça para ir, né, prosear junto com as feras aí do Manga Larga, né? É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês, de verdade, e essa interação foi, assim, sensacional. E, Guilherme, que aula, cara, que aula. Imagina. Já era teu fã, cara, agora... Ô, louco. Agora apaixonou. Ô, louco. Não, apaixonar não, mesmo sendo campineiro, ainda tenho paixão hétero. Ainda tenho paixão hétero. Carlão, diga, Guilherme. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, o convite seu e do Carlão. Fiquei muito feliz mesmo e quando quiser é só chamar que eu participo, sim. Legal. E foi um prazer também participar com o Marcos aí, um prazer conhecê-lo também. Prazer foi. Show de bola, gostei bastante. Legal. Show. Carlão, quer dar seu toque final? Guilherme, Marcos, Rodrigão, agradeço por mais uma aula de todos os níveis, né? Que aula a gente aprende todos os dias um pouquinho mais. Então eu tenho a agradecer a vocês e pode esperar, Guilherme, que eu estou indo tomar café após o seu leilão, estou indo para o Corumbá para tomar um café com você. Rodrigo, vamos ver se a gente se encontra, é caminho, tá? Show. Marcão, vamos marcar, a gente encontra os três lá, vamos encher o saco. Me põe nesse rolê aí, me põe nessa jornada aí que eu vou. Vai ser um prazer receber vocês. Show de bola. Pode contar sempre conosco, tá? Unidos pelo Manga Larga, ele nasceu para fazer esse papel da união e estamos juntos porque deve tá? Eu faço parte do Núcleo Oeste Paulista, o Guilherme sabe, aqui junto com o Rodrigo da Espinhaço, e as portas do nosso núcleo estão abertas para vocês.
quando quiserem. E quando quiser fazer um café na casa de vocês e nos convidar, será um prazer. Nós iremos. Legal. Obrigado, gente. Legal. Rodrigo, Pois não, eu só queria fazer uma colocação Pois não. Tudo que eu falei, algo que gere polêmica tal, não é nem em relação à crítica A ou B, não. É pensando no cavalo manga larga, sabe? Com certeza. Pensando na evolução da raça, porque eu vivo isso, sabe? O sustento da minha família vem através do cavalo, entendeu? Eu vivo isso, tenho amor pela raça manga larga, e tudo que eu falei não é nem questão de benefício próprio, não, é pensando no cavalo manga larga mesmo. Com certeza. Eu achei muito construtivo. Achei, mais uma vez, um programa com bastante informação e eu acho que é isso que a gente está precisando mesmo. São canais que colocam as pessoas, os mangalarguistas, para exporem as suas opiniões, né? Exporem os seus conhecimentos, e eu acho que é assim que tem que andar a nossa raça. Porque eu acho, Rodrigo, que não tem como a gente influenciar criticando ou algo assim nos bastidores, vamos dizer assim, Exato. ou só em apenas um grupo. Acho que a gente tem que dar opiniões construtivas, né? Que vai ajudar. Tudo que eu falei não foi nem crítica, e sim algo para se pensar. Eu posso também... Meus pensamentos podem estar errados também, mas dentro do que eu penso sobre o cavalo e o tempo que eu tenho de manga larga, eu acho que tem algumas coisas que podem ser aí ajustadas e melhoradas em prol do cavalo manga larga. Não tenho dúvida disso. As pessoas têm que ver que toda crítica é construtiva. Sim. É isso que as pessoas têm que ver. Tem que tirar e desmistificar que criticar é para criar polêmica ou gerar briga e intrigas. A humanidade foi desenvolvida baseada em críticas, né? Eu acho que acho que seria da minha parte um egoísmo eu viver o cavalo manga larga e ter referências de bons indivíduos, e tive ótimos professores, eu deixar de falar o que eu penso, sabe? De contribuir de alguma maneira, até mesmo, às vezes, criticando alguma coisa que está acontecendo aí na atualidade, né? Então, acho que seria um egoísmo da minha parte não tentar, eu posso dizer, não tentar influenciar de alguma maneira. Dividir o seu conhecimento, né? Dividir o seu conhecimento. Dividir o conhecimento tentando influenciar de alguma maneira para que melhore a cada dia mais, né? Ô, Rodrigão, só agradecer aí também a oportunidade de participar do programa. Você, Carlão, Guilherme, cara, é fantástico a gente saber que tem espaço em algum lugar também, a gente que está começando, poder ouvir, poder fazer pergunta, né? Direto, que eu acho que eu mais perguntei que falei hoje aqui. Show. Mas é fantástico a gente saber que tem que mais atitudes como a sua surjam, né? Para que a gente possa aí poder difundir mais a raça e dar um pouco mais de voz para a gente que está começando também, que é importante a gente ter essa vivência e compartilhar esses momentos. Foi fantástico para mim, obrigado pela oportunidade. Show de bola, pessoal. Foi bom demais. Estamos nos segundos finais. Carlão, Guilherme, Marcão, aquele abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Senhores, obrigado. E assistam o nosso programa no canal Manga Larga Lado B, no YouTube. Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Tchau, gente. Tchau.